Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Joia! Nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre ouve com H, do sentido de existir, e ouve sem H, que é de audição. E também nós vamos fazer atividades juntinhos sobre o cantinho da leitura. Hoje nós vamos estudar aí da página 98 até a página 101, ok? Mas antes, vamos lá corrigir as atividades que a professora deixou para vocês lá de denotação e conotação. Vocês estão lembradas, crianças, que olha só, quando a gente emprega, olha só, quando usamos uma palavra em seu sentido literal, estamos empregando o sentido denotativo. Quando usamos uma palavra no sentido figurado, quando atribuímos a ela um significado diferente do real, nós estamos usando no sentido conotativo. No sentido denotativo, o menino subiu em cima do muro para pegar a sua pipa, não é mesmo? Já no sentido conotativo, a garota estava em cima do muro, não sabia se comprava uma TV, não sabia se comprava um videogame, não é mesmo? Ou seja, no sentido conotativo, em cima do muro significa que ela estava o quê? Indecisa. Agora, no sentido, olha só, denotativo, o menino estava em cima do muro. Então, crianças, a frase com sentido real é no sentido denotativo do que realmente que está acontecendo. E no conotativo é quando a gente usa uma expressão para falar outra coisa, que não é o sentido real. Vamos lá, então? Olha só, a correção, então, aí da página 94, crianças. Em relação, deixa a professora trocar pela setinha aqui, ó. Olha só. Ó, releia os versos do poema Visual Chá. Deixe a infusão, o tempo necessário até que os nossos aromas e os nossos sabores se misturem. Olha só, nós pessoas temos aromas e sabores? Não. Em geral, são os alimentos que têm aromas e sabores. É possível que as pessoas tenham aromas por causa do cheiro que exalamos, não é mesmo, crianças? A professora já falou isso para vocês. Na B, em sua opinião, por que os autores utilizaram os versos destacados no poema? Olha só, crianças, por quê? Eles utilizaram um jogo de palavras. Assim como em um chá, a mistura demora um tempo para acontecer, nos relacionamentos entre as pessoas também é necessário um tempo para haver confiança e envolvimento. Ninguém conhece uma pessoa na segunda e já casa com ela na quarta-feira, não é mesmo? Ninguém se conhece na terça e no sábado já é o melhor amigo. Tudo isso daí vai acontecendo aos poucos, não é? Aqui, crianças, leia as frases abaixo. Vou dar um gelo nele, na primeira frase, na frase 1. Na frase 2, vou dar um gelo para ele colocar no suco. Enquanto as frases da palavra gelo foi utilizada no sentido conotativo, naquele sentido que é, naquele significado diferente do real. Na frase 1, vou dar um gelo nele, não é? Então, aqui, ó, vou dar um gelo nele é no sentido conotativo. Agora, eu vou dar um gelo para ele colocar no suco, realmente vai dar a pedrinha de gelo, no sentido denotativo, no sentido literal da palavra, não é? Na B, de acordo com sua resposta ao item anterior, qual é o significado da palavra gelo no contexto em que foi empregada? No contexto em que foi empregada, a palavra gelo tem o sentido de ignorar alguém, de dá sentido de fazer com que essa pessoa não exista. Vou dar um gelo nele. Ou seja, vou fingir que não estou vendo, vou ignorá-lo. Não é mesmo? Criançada, na página, então, 95, que tinha o poema A Morte Bate a Porta, tirando lá as aventuras lá do Penadinho, do Gibi, de alguns filmes que a gente vê esse tipo de assunto, nenhuma morte bate na porta de alguém, não é mesmo? Não tem como. A morte bate, oi, cheguei, não é? Então, olha só, qual é o título do poema? O título do poema é A Morte Bate a Porta.
No título do poema, a palavra morte foi empregada no sentido denotativo ou conotativo? Justifique. Foi empregada no sentido figurado, ou seja, conotativo, pois a morte não é uma pessoa e, portanto, não poderia bater a porta. Então, a morte bate a porta está no sentido conotativo, no sentido figurado da palavra. Certo? Crianças, página 96. Leia as frases a seguir e observe as expressões destacadas. Elas foram utilizadas com sentido conotativo, ou seja, aquele sentido não real. Depois procure no caça-palavras o significado de cada uma e escreva nas lacunas. Olha na letrinha A. Ele vive com a cabeça na lua. Significa que ele vive o quê? Distraído. Na B, ela chegou aqui com o coração na mão. Significa o quê? Que ela chegou desesperada, não é mesmo? Na C, crianças, aquela menina é uma gata, aquela menina é bonita. Na D, precisa ganhar o pão de cada dia trabalhando muito. Significa que ele precisa ganhar o sustento trabalhando muito. E aí, aqui nós já colocamos, então, o significado de cada uma dessas expressões que estão no sentido conotativo. E aqui, acharam no caça-palavras, crianças? Olha lá. Acharam? Ficou assim. A professora vai diminuir aqui para vocês visualizarem melhor. Olha só. Então, aqui ficou distraído, não é? Aqui, olha só. Desesperada. Sustento. E aqui, bonita. Conseguiram fazer? Joia. Página 97, crianças. Relacione corretamente as frases de acordo com o sentido empregado. Denotação, ou seja, o sentido real da frase, o sentido real da palavra, e conotação, não é, crianças? No sentido figurado. Na 1, quebrei sem querer a cadeira que estava na sala. Denotação, é o sentido literal. Realmente quebrou uma cadeira. Na 2, tomei um chá de cadeira no consultório. Não tem como ferver uma cadeira e tomá-la como chá. Significa que ficou esperando muito, não é? O goleiro do meu time levou um frango. Crianças, alguém leva um frango para o campo de futebol? Não, crianças. Significa que ele sofreu um gol que dava para ele ter pego aí, ter defendido esse gol. Então, o goleiro do time levou um frango. Também conotação, não é o sentido real. O homem levou o frango que estava sobre a mesa. Aí, no sentido de denotativo, denotação. Realmente, tinha um frango lá, estava sobre a mesa, uma pessoa tirou, levou. O espelho do meu quarto é grande. Ou seja, você tem um espelho lá no seu quarto que você vê e ele é grande para você. Realmente é um espelho. Denotação. Minha mãe é meu espelho. Ou seja, significa que você olha na sua mãe e você a tem como um exemplo, no sentido de conotação. Não tem como você olhar para sua mãe e se ver lá igualzinho à sua imagem. Não existe isso. Esse espelho significa o quê? Que você olha muito nas ações dela e faz a mesma coisa que você, porque você gosta, não é? Na 6, utilize as palavras do quadro abaixo para formar frases usadas com sentido denotativo e conotativo. E aí, crianças, fizeram? E aí, tinha a palavra-chave, tinha pé, coração, cabeça, bateria, bota. A professora fez a de bateria, né? Aí bota, a bateria do carro acabou. Eu, quando eu estou cansada, o que eu falo? Minha bateria está acabando. Não tenho bateria, significa que eu estou começando a ficar cansada, não é? Fui na loja e escolhi uma bota preta, não é? Ou seja, eu escolhi a bota preta é no sentido do que? Denotativo. Agora, ele bateu com as botas, significa que ele morreu, sentido conotativo, não é mesmo, crianças? Olha só. Hoje eu estou com dor de cabeça. Se eu estou com dor de cabeça, significa o quê? Sentido denotativo. Realmente, a gente tem dor de cabeça, não é? Agora, ele está com a cabeça na lua.
Tem como alguém estar aqui e a cabeça lá na lua? Não, sentido conotativo, não é? Coração, quando corro bastante, meu coração dispara. Realmente, a gente fica mais ofegante, o coração da gente dispara, não é? Aí, levei um susto, meu coração vai sair pela boca. No sentido conotativo. Tem como o coração sair daqui, entrar aqui pelo estômago, subir pela boca? Não, então é no sentido conotativo. Meu coração vai sair pela boca. Sentido denotativo. Quando eu corro muito, meu coração dispara, certo? Aí, olha só. Deixei a chave cair no meu pé, por exemplo. Ou seja, a chave caiu no seu pé, não é? Aí falar, ela falou uma conversa, ela estava conversando um assunto sem pé, sem cabeça. Olha só, já uni os dois aqui, ó, pé e cabeça. Ela falou um assunto sem pé, sem cabeça. Ou seja, um assunto, ok, sem pé, sem cabeça, no sentido do que essa frase? É no sentido conotativo, significa que ela estava falando um assunto sem sentido, ok? Bem, crianças, aqui foi a nossa correção, então, da aula anterior. Vamos agora aqui para o uso do ouve com H, ouve sem H, revisão, porque vocês já fizeram essa atividade aqui. Vamos lá, então, crianças, abrir na página 98. Vamos ler aqui para relembrar, crianças. Olha só, na página 98. Você se lembra da diferença entre ouve com H e ouve sem? Para saber quando usar cada uma dessas palavras, precisamos pensar nos verbos haver e ouvir. Veja, ouve do verbo haver, conjugado no pretérito perfeito do indicativo, porque é passado, já aconteceu. Pode indicar algo que aconteceu, existiu ou ocorreu. Exemplos. Não sei o que houve com ela. Eu não sei o que aconteceu com ela, o que ocorreu com ela, certo? Já houve mais união entre as pessoas, ou seja, já existiu mais união entre as pessoas. Ninguém sabe o que houve, ninguém sabe o que ocorreu, ninguém sabe o que aconteceu. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a palavrinha ouve com H vem do verbo haver, porque foi conjugado no pretérito perfeito no modo indicativo, no passado. E ele pode indicar algo que aconteceu, que existiu ou ocorreu. Agora, o ouve sem H é do verbo ouvir, crianças, aqui, ó, do ouvidinho, conjugado na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Pode ser substituído por escuta. Exemplo, ele ouve sempre os conselhos da mãe. Ele escuta sempre os conselhos da mãe, certo? Vamos agora para as nossas atividades. Então, vamos ver aqui esse poema. Esse tipo de poema é o quê, crianças? Isso mesmo, poema visual. Porque olha só, qual é o nome dele? O mar. E os versos? O que os versos estão lembrando, estão representando? Aqui, ó, as ondas do mar, não é mesmo? Então, olha só, o mar. O que houve com o mar que já não se ouve mais? O barulho das ondas batendo sem parar? Olha só. Ah, crianças, contorne de vermelho a palavra que tem o sentido de ouvir, escutar. Qual palavra será que tem aqui, ó, neste poema visual, o mar, que tem esse sentido? Vocês vão circular com o lápis de pintar vermelho, porque caso também erre, é mais fácil para apagar. No primeiro verso do poema, a palavra ouve, com H, foi usada no sentido de existir, acontecer e escutar. Ó, o que houve com o mar? E aí, crianças? Vocês vão fazer um X aí no que vocês acham aí. Na C, reescreva o primeiro verso do poema, substituindo a palavra ouve pela resposta da questão anterior. Não se esqueça da concordância verbal. Crianças, vocês vão escrever a frase da palavra ouve, certo? Aqui tem com esse sentido aqui, ó. Aqui a palavra ouve, ela tem o sentido de existir, acontecer ou escutar. Então, olha só,
O que houve com o mar? Olha aqui, foi o exemplo que a professora deu aqui para vocês. Olha só. Olha aqui, ó. Foi o exemplo que a professora deu para vocês. Não, é aqui mesmo, aqui, ó. Passei muito. Foi o exemplo que a professora deu para vocês, ó. Não sei o que houve com ela. Não sei o que aconteceu com ela. Então, aqui houve, a palavra a gente vai substituir por aconteceu. Não já houve mais união entre as pessoas. Esse houve aqui dessa frase, crianças, ele tem o sentido que já houve mais união entre as pessoas. Já existiu mais união entre as pessoas. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão escrever aqui a frase, colocando, substituindo aí por esse sentido. Se for existir, coloca existir. Se for acontecer, coloca acontecer. Se for escutar, coloca escutar. Certo? Continuando, então. Aqui na número 2, página 99. Complete as frases abaixo com houve com H, que é do verbo haver, sentido de existir, aconteceu, ocorreu. E o houve sem H, que é de ouvir, de escutar. O que houve com o médico que chegou atrasado? Se você falar muito alto, ela ouve nossa conversa. Infelizmente, houve muita confusão no evento. Não houve nada de grave entre mim e ela. E aí? Qual houve que é? O com H ou sem H? Vocês vão fazer aqui essa atividade também. Na 3. Leia as palavras do quadro abaixo e escreva 2 frases com elas. Na primeira frase, use 2 dessas palavras. E na segunda frase, use as outras 2 palavras. Ou seja, crianças, nós temos aqui, ó, houve, competição e houve e música. Vocês vão pegar aqui em uma frase, vai usar o houve, sem H, e vocês vão ter que colocar aí junto, ou a palavrinha competição, ou a música. Mas presta atenção que tem aí, ó, tem o significado de cada uma, não é? Aí depois vocês vão escrever outra palavrinha utilizando o houve com H. Aí vocês veem o que vai sobrar, se vai ser a competição, se vai ser a música, vocês vão escrever a frase. Aqui na próxima aula a professora vai fazer a correção e vai dar sugestões aqui para vocês, certo? Mas tá bem fácil de fazer, não é? Na 4, leia a tirinha. Então, com esse aparelhinho, eu ouço tudo. Incrível e serve para todo mundo? Eu sei de gente que só ouve o que quer. Realmente. A palavra ouve, usada no terceiro quadrinho, tem o significado de aqui. Olha só, ele estava mostrando, crianças, o quê? O aparelho auditivo dele para o coleguinha e falou: com esse aparelhinho eu ouço tudo, ou seja, ele ou consegue ouvir os sons, ou consegue ouvir as pessoas conversando. Aí ele fala assim, ó, incrível! E serve para todo mundo? Quer dizer, serve para todas as pessoas? Aí ele responde, olha, eu sei de gente, como se diz, que não tem um aparelho auditivo, mas que só ouve o que quer. Ou seja, que só, não é? E aí? A palavra ouve, usada no terceiro quadrinho, tem o significado de eu sei de gente que só existe o que quer, eu sei de gente que só acontece o que quer, eu sei de gente que só ocorre o que quer, ou eu sei de gente que só escuta o que quer. Vocês vão assinalar a resposta correta aí, ok? Aqui, crianças, olha só. Tem aqui, olha só, a questão do material complementar 3, crianças, olha só. Aqui, essa brincadeirinha, essa atividade aqui, nós vamos fazer como uma brincadeira na nossa live, que tem o material complementar 3 aqui, olha só. Tem o material complementar 3 da página 117, crianças. Aí na nossa live, no dia que a gente for utilizar, vocês vão destacar aqui, ó, ouve com H e ouve sem H e ouve com H. Aí a professora vai falar algumas frases, vocês vão ficar quietinhos, e aí eu vou falar as frases com ouve, com H e ouve sem H. E aí vocês vão levantar a plaquinha para a professora, mas isso daí a gente vai fazer na nossa live de sexta-feira, ok? Joia!
Crianças, Cantinho da Leitura, página 100. Observe a capa do livro, onde foi retirado o poema Chá, que você leu anteriormente. Depois converse com seus colegas e responda. Bom, vocês vão conversar aí com seu ajudante de lição de casa, mas está fácil, não é? Olha só. Quem são os autores do livro? Olha só, crianças, aqui, ó. Quem são os autores do livro? Onde a professora está passando o mouse? Olha só, são os autores, não é? E lá também, no trechinho do poema, lá no final, também tem quem são os autores do livro. Tem também lá na página 91, certo? Olha só, quem você acha que ilustrou o livro? Faça uma pesquisa para descobrir. Sabe onde vocês vão descobrir isso, crianças? Quem ilustrou o livro? Lá na página 92. Lá na página 92, na hora que vocês lerem lá a biografia, vocês vão descobrir quem que ilustrou o livro, certo? Então, volta lá, página 92, biografia, que vocês vão achar quem escreveu o livro. Nascer. A ilustração da capa te lembra alguma coisa? O quê? Olha que a gente olha essa capa aqui. A gente acabou de fazer uma atividade parecida sobre isso na aula anterior, não é, crianças? O que lembra isso daqui? Vocês vão fazer aí, ok? Bom, na página 101, leia um dos poemas visuais presentes no livro citado na atividade anterior. Olha só, crianças. Nós temos aqui, ó, os zigue-zague saíram sem direção. É por aqui não, é por aqui. Por aqui, não. E sumiram no horizonte, sem chegar à conclusão. De novo. Zigue-zague saíram, sem direção. É por aqui não. E sumiram no horizonte, sem chegar à conclusão. Vamos juntos, crianças, que essa atividade aqui ela é só comentada. É só prestar atenção aí no que a professora vai falar, não é? O título do poema que você leu é Zigue-Zague. Nele, os autores fazem uma brincadeira com as palavras zigue e zague, formando imagens. Que imagens são essas? O que formam, crianças? Um peixe. Olha aqui, ó, tudo aqui, ó. Zigue-zague, zigue-zague. Vocês percebem? Então, olha só, ó, tudo zigue-zague aqui, ó. O que formou? Formou que imagem? De um peixe, não é mesmo? De que forma as palavras zigue-zague foram utilizadas para formar as imagens? Olha só, crianças, elas foram repetidas várias vezes, uma por cima da outra, cada uma formando uma imagem de um peixe diferente, porque aqui tem, não é mesmo, um peixe, e aqui também tem outro. Então, elas foram repetidas várias vezes, uma em cima da outra, formando aí a imagem de um peixe diferente, né? Ficou bem diferente esse peixe aí. Nas 5, crianças, olha só. A professora vai falar, não precisa copiar. Copie do caderno um trecho do poema que pode representar a fala dos peixes. Olha, crianças, vocês viram aí? Onde que pode representar a fala dos peixes? É aqui, ó. É por aqui. Por aqui não. Ou seja, vocês percebem que um está indo para um lado, o outro está indo para outro? Um está falando é por aqui, o outro está falando por aqui não. Ou seja, eles estão aí procurando o caminho, não é mesmo? Bem, criançada linda, então aí hoje, nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós estamos encerrando, a professora está encerrando a aula. Vocês têm aí atividades das páginas 98, 99 e 100 para vocês fazerem. Olha só, vamos lá então. Olha aqui, ó. Vocês têm essas atividades aqui, A1, letrinha A, B e C, da página 98. Tem as atividades 2, 3 e 4, aqui, da página 99. E aqui, para responder aqui, essas 3 questões em relação à capa do livro desse poema visual. Ótimo treino para vocês. Beijo, força na peruca e até mais.